Como os irmãos se recordam, portanto, nós estamos em Efésios, capítulo 2, e é para lá que vamos voltar, de novo. Na semana passada nós estivemos aqui a ler e a tentar também perceber aquilo que estava escrito dos versículos 8 até aos versículos 10. E hoje vamos tentar seguir, então, e tentar deixar de ficar esta parte do capítulo 2, dos versículos 11 até ao versículo 22. Se tivermos tempo, eu penso que sim, mas vamos tentar. Vamos então começar por ler aquilo que está na palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, versículos 11 até 22. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humana. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, e no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui, versículo 22. Obviamente que, olhando para estes versículos e lendo assim repentinamente, como nós lemos, saltam-nos aqui à ideia algumas imagens. A primeira é de que realmente a palavra paz super domina estes versículos. A segunda é que, na realidade, Jesus veio trazer a reconciliação entre os gentios e os judeus. Também que Jesus veio trazer a reconciliação entre homens e Deus. E salta-nos ainda, para nós que éramos gentios, salta-nos à imagem esta ideia de que, por Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte daquela família. Passamos a fazer parte da geração eleita, passamos a fazer parte do povo escolhido, e não hajam dúvidas de que foi através da cruz que o Senhor Jesus permitiu que nós fizéssemos parte deste povo. Se formos aqui aos primeiros versículos, eles chamam-nos aqui a atenção para dois aspectos importantes do ministério da reconciliação de Jesus. Estes dois pontos da reconciliação entre judeus e gentios, e depois a reconciliação também entre homens e Deus. Se os irmãos andarem aqui comigo para o versículo 11 e 12 do capítulo 2,
veem que, tal e qual como está escrito, diz assim: vocês que não são judeus de nascimento, portanto nós, os gentios, que sabem que eram considerados pelos judeus como pagãos, por não terem recebido a circuncisão, sabem que naquele tempo estavam longe de Cristo, sabem que não faziam parte do povo de Israel, sabem também que não eram abrangidos pelas promessas da aliança, sabem que andavam no mundo sem esperança e sabem que estavam no mundo sem Deus. Estes dois versículos colocam-nos realmente numa forma miserável. Eu chamei mesmo miserável porque, na realidade, acho que nós éramos ou estaríamos de uma forma miserável. Não porque não fôssemos tanto, não porque não fôssemos ou não tivéssemos nascido judeus, ou não porque fôssemos considerados pelos judeus como pagãos, mas porque, na realidade, estávamos longe de Cristo, estávamos completamente separados de Deus e não fazíamos parte realmente do seu povo. Não tínhamos esperança, vivíamos sem esperança e vivíamos sem Deus. Mas depois de dois versículos tão difíceis, tão complicados em termos de forma de estar para nós, eis que no versículo 13 isto muda tudo por completo. Um simples versículo. Versículo 13 muda tudo isto por complexo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, agora, pela morte de Cristo, estamos perto dele. E aqui voltamos outra vez um pouquinho atrás àquilo que falámos a semana passada. Foi por amor. Não hajam dúvidas. É por amor que nós somos salvos. Foi por esta morte também de Cristo Jesus que nós, pelo seu sangue, passamos a fazer parte do povo de Deus. Passamos a ter esperança. Passamos a viver com Deus. Passamos a ter Jesus connosco. Foi através desta morte que, tal como vimos lá atrás, permite que a salvação esteja ao alcance de todos. Que esta salvação nos seja dada pela graça, pelo amor de Deus. Para que aqueles que realmente a aceitem, aqueles que aceitem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que aceitem esta maravilhosa graça, possam realmente rever-se naquilo que está escrito no versículo 13. Nós que andávamos longe outrora, pelo sangue de Jesus, porque pelo seu amor e pela graça Ele nos dá a salvação. Nós que a aceitamos, passamos a ter esperança, passamos a ter Deus connosco, passamos a ter Jesus na nossa vida. E esta foi também uma das reconciliações
que Jesus veio fazer. Esta reconciliação entre Deus e os homens. Depois, se andarmos mais um bocadinho, versículos 14 até 16. Se houver um irmão que queira fazer o favor de ler versículos 14 até 16. Reconciliação. Jesus, tal como diz aqui no versículo 14, porque Ele é a nossa paz. E nós já vamos ver um bocadinho mais à frente, em Isaías capítulo 9, versículo 6, os irmãos sabem, conhecem certamente, porque Jesus é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Se houver um irmão que queira dar um saltinho a Isaías capítulo 9, versículo 6, pode ler para nós. Ele é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, o filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este versículo aparece muitas vezes na época do Natal, quando nós construímos aqui alguns textos para o Natal, quando às vezes se faz uns postaizinhos para o Natal, aparece muitas vezes este texto, que foi um dos textos que eu, nos meus primeiros tempos de crente, mais fixei e era dos textos que eu mais gostava de ler. Ele é o príncipe da paz, mas não é só nessa época do Natal. Ele é o príncipe da paz desde que nós abrimos o nosso coração para que Ele possa reinar. E se Ele reinar, Ele é certamente a nossa paz. E tal como está escrito também na palavra do Senhor, quando Ele nos diz: deixo-vos a minha paz. Eu que sou a paz, deixo-vos a minha paz. E se eu perguntar, ou se eu pedir aqui a um irmão ou dois, certamente que muitos me dizem esse versículo até de cor. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. E, meus irmãos, esta paz que nós experimentamos, deixem-me fazer aqui um parênteses, esta parte que nós experimentamos de Deus, esta paz, não hajam dúvidas que mais ninguém nos consegue dar. Nós conseguimos, no meio de tanta tribulação, no meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio da doença, nós que temos Deus connosco, conseguimos sentir esta paz. E não tenham a mínima dúvida de que quem não tem Deus consigo, não sente esta paz. Sente no dia a dia a paz tal como o mundo a dá. Hoje não estou chateado com ninguém, hoje não tenho nada que me preocupe, hoje estou mais ou menos sossegado, estou em paz. Mas não é esta paz que o mundo nos dá, que o Senhor Jesus se refere. É a paz de quando nós estamos na cama de um hospital, é a paz de quando temos alguém na família doente, é a paz de quando alguém temos que enfrentar injustamente alguém num tribunal, é a paz de quando queremos vir para a igreja e somos perseguidos. É essa paz que nós conseguimos sentir. Foi essa paz, ou é essa paz que o Senhor Jesus é. E eu tenho a certeza que cada um dos meus irmãos que está aqui, se puxar atrás um bocadinho o seu pensamento, não precisa de fazer grande esforço para se lembrar de um momento só em que essa paz esteve consigo. Eu não sei se há algum irmão que queira partilhar connosco um momento desses, mas eu gostaria muito. Se houvesse alguém que quisesse partilhar aqui,
rapidamente, um momento em que tivesse sentido essa paz. Estamos em família. E mesmo que não estivéssemos em família, o Senhor disse: ide e pregai. Portanto, falai de mim, falai da minha palavra, testemunhai. Por isso, o nosso irmão António Santos, vou-lhe dar a palavra, força. Eu normalmente, esta paz para mim, porque eu estou bem com Deus, eu estou em paz. Por isso é que todo o resto que envolve esteja à minha volta, problemas, tudo, e faz-me ter essa paz. Se eu não estou bem com Deus, não vou ter essa paz. Isso é que é verdade. Ou seja, o irmão faz um cozinhado, e para fazer um cozinhado há um determinado molho que o irmão põe, que venha aquilo que vier, a temperatura que vier, esteja ao forno à medida ou à temperatura que estiver, aquele molho tranquiliza sempre aquele alimento. Ou seja, o irmão reveste-se de uma paz, que venha aquilo que vier, aquela paz está ali para fazer. Antes de tocar, seja naquilo que for, aquela paz é o seu escudo para todas as situações. Não tem essa paz. Então fica mais frágil. Não sente essa paz que apenas Deus lhe dá. A irmã Cândida e depois o irmão Júlio. Irmão Júlio. Muito simples, muito prático e muito ativo. Nós poderíamos evocar as formas de ter paz, porque há pessoas muito acumuladas e têm paz. Agora, as experiências vividas com a paz de Deus é diferente. Eu lembro de quando aceitei o Senhor, tinha o meu estabelecimento em Salomé, e vivi dias e semanas e não sei o que mais, de preocupação constante, diariamente. E quando eu aceitei o Senhor, um dia de manhã, estava só como hoje, eu saí da igreja de Salomé, na rua Almirante Reis, estrada da igreja de Salomé, da paroquial católica, e ao sair da igreja, eu recordo hoje, minha mulher não estava eu ainda sozinho, nessa altura, fui eu a primeira vez. E eu fiz aquela rua até casa, o irmão nem sequer, eu não posso explicar a paz que eu senti. E eu não me lembrei do problema do negócio, eu não me lembrei de dívidas, eu senti logo que cheguei ao estabelecimento, fiz 2 ou 3, pus o efeito à máquina de café e eu vou atrás, e este estabelecimento, a partir de mim, inclusive, não trabalha. Portanto, isto é um testemunho vivo, mas muito fresco. E impossível de transmitir. Impossível de transmitir. Isto são experiências que cada um vive e que dificilmente consegue passar. Essa é a paz que se vive. Agora, a paz porque eu sou uma pessoa acomodada, não me preocupo com nada, não me importa de procurar emprego, eu tenho que me trazer, isso é uma paz natural. Agora, aquela que se vive instantaneamente, que a gente vive, que difícil. É aquela paz que Deus nos dá. E outra vez, mas já fui acompanhado. Irmão Romualdo. Eu associo este versículo, há outro versículo que Jesus também diz: o mundo tereis aflições, vocês vão lá. Eu há 5 meses atrás, quando a minha irmã estava em dificuldade, que ela não sabia
certeza que não sabia o que estava a dizer. Mas aquele impulso, eu amo porque Deus me ama. E porque eu tenho o amor de Cristo no meu coração. Eu pude dizer isto assim logo porque claro que foi importante não ter isso. Mas a minha esposa passou também ao saber. Porque se ela dissesse não, e tive muitos momentos difíceis. Mas o ano começou. Consegui frequentar até que eu entendeu que já não ia suportar mais. E ela também não ia suportar mais. Acho que foi um tempo para a minha irmã. Ela dizia que amava a Deus. Passou a dizer que os outros não estavam a ter amar. Deus começava a adorar a Deus. Eu acho que a paz que ela precisava também veio destes símbolos. Ao ponto dela querer assistir à nossa nunca, apesar de ser criticado por outra irmã mais nova, e apontado que se tivesse obrigado a abrir a mentira, porque nunca o fiquei respeitar. E disse, vai, não oculto, por isso eu tenho que falar no final, estava feio, mas pode ser lá no povo. Mas ela disse, não, eu vou para o povo. Agora para o povo não é uma missa. Estava para o povo para ajudar. E ela veio, e vocês sabem que fizeram uma ocasião de experimentar com ela. Ela ficava maravilhada. Eu creio que ela hoje também está em paz. Amém. Ela também está em paz. Assim como eu também estou em paz. Amém. O Senhor usa realmente as situações para nos transmitir muitas vezes a sua palavra. E neste caso aqui, mais concreto, do irmão António Romualdo, e eu também já conhecia ali o caso do irmão Freitas, já tínhamos falado sobre isso, mas neste caso aqui, mais concreto, do irmão António Romualdo, eu acho que, além do Senhor ter trabalhado no coração da sua irmã, que lhe permitiu ainda estar aqui connosco há algum tempo, trabalhou e de que forma também no coração do irmão Romualdo, mas também trabalhou em nós. Porque eu acho que ninguém ficou indiferente àquilo que o irmão António Romualdo fez pela irmã durante aqueles tempos todos. Eu falei muitas vezes com a minha mulher, muitas vezes. Aliás, como os irmãos sabem, nós temos aqui uma função que é contar o dinheiro no final do culto. E o irmão Romualdo é um dos escalados para isso. E nós sentíamos essa falta no final do culto. E muitas vezes eu falava com a Gláucia, muitas vezes, olha, que é preciso ter um amor enorme. Para pegar na irmã, trazê-la para casa. E tudo aquilo que o irmão Romualdo não nos contou aqui, mas que nós sabemos que uma pessoa no estado em que a irmã estava, necessitava. É preciso realmente esse amor, é preciso sentir esse amor de que Deus me amou para que eu possa amar os outros também, para tomar essas atitudes. Que, parecendo que não, acabam por ser testemunhos que influenciam também os outros. E se o Romualdo me permitir, este testemunho, certamente, na família dele, só Deus sabe. Mas eu creio que este testemunho na família dele, mais tarde ainda, pode vir a ter algum eco. Mais tarde ainda, se alguém precisar do apoio, ou de um apoio familiar, como a irmã do António Romualdo precisou, se calhar os filhos dele,
os familiares dele que estão ao lado não sacodem, como nós vemos aí pelo mundo fora, não sacodem a água do capote. E, portanto, além de terem o grande exemplo de Jesus, que nos amou primeiro, têm em casa, no lar, o exemplo de alguém que fez aquilo que fez pelos outros. E se esta paz, se este amor nos envolver a cada dia, nós não ouvíamos metade das situações que ouvimos aí, de filhos que abandonam os pais nos lares, de filhos que não querem saber dos pais sozinhos, de irmãos que abandonam irmãs e por aí fora. Por isso o Senhor acaba por trabalhar em nós de várias formas. E este foi mais um testemunho que nós, como igreja sua, vivemos aqui. Eu lembro-me de ter chegado até um dia à minha beira e me ter dito assim: irmão, o irmão não é muito alto, mas se não se importar de chegar um bocadinho mais para o lado, porque eu não consigo ler os códigos que estão ali projetados à frente. Portanto, não veio aqui para fazer a vontade ao irmão. Veio porque, na realidade, o Senhor, de alguma forma, lhe tocou. E, portanto, esta paz, só nós, aqueles que, na realidade, somos seus, entregamos as nossas vidas na sua mão, só nós é que conseguimos experimentar. E ele veio precisamente para isso, para derrubar esta parede que existia entre judeus e gentios, para abolir a lei que separava os povos e para permitir que, através dele, através de Jesus, através do seu sangue, todos aqueles que o reconhecem e aceitam tenham acesso ao Pai, através de Jesus. Ainda no versículo 15. Porque os gentios eram todos aqueles os judeus consideravam aqueles que eram estrangeiros, aqueles que não falavam a língua deles, eram bárbaros ou gentios. E havia esta inimizade que fala aqui, era a inimizade que eles tinham pelos outros que não eram judeus. E daí que aqui esta paz Jesus veio para dar a paz entre um e outro. A reconciliação entre os judeus e gentios. Entre aqueles que se consideravam superiores, Exatamente. aos outros, porque eles eram o povo escolhido. E portanto, para eles, os outros não valiam nada. Exatamente. Porque nem sequer eram circuncidados. Não é? Mas aqui fala uma coisa importante: circuncidados na carne. Na carne, Eles exatamente. eram circuncidados na carne, mas nós sabemos. Na carne e por mãos humanas. Exatamente, por mãos humanas. Mas nós, sabemos que é outra passagem que me estou a lembrar, mas agora não sei identificar. Que Jesus, Circuncidai o vosso coração. Exatamente. circuncidai o vosso coração, queria dizer para nos entregarmos a Exatamente. que ele veio trazer para reconciliar não só o povo judeu com os outros povos. Exatamente. Exatamente. Ele veio para que houvesse para que fosse derrubada realmente esta barreira que existia entre judeus e gentios e entre homens e Deus, porque automaticamente esses que eram considerados gentios não tinham Deus e estariam afastados de Deus. E Paulo usa aqui esta linguagem bastante forte e é uma linguagem bastante inegável. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Paulo não tem dúvidas da forma como diz. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo o novo homem, fazendo a paz. Mas ele não veio para não cumprir a lei. Ele cumpriu a lei.
Jesus deu o exemplo e cumpriu a lei. Mas depois aboliu-a, tal e qual como diz aqui o versículo 15. Aboliu-a na sua carne, esta lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Os irmãos venham aqui a Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, por favor. Mateus, capítulo 5, 17 e 18. Para que não hajam dúvidas de que Jesus o fez. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Destruir. Então, ainda é uma palavra mais forte e mais certa ainda. Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, vim para cumprir. E depois diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, Jesus veio para criar uma nova aliança. Para que nesta nova aliança ele pudesse incluir os judeus e aqueles que eram considerados gentios. Mais à frente um bocadinho, Hebreus capítulo 8. Se houver um irmão que faça o favor de poder-nos ler dos versículos 7 até ao versículo 13, para que também não fiquem dúvidas. Hebreus capítulo 8, versículos 7 até 13. Um irmão que sinta vontade de colaborar, pode ler. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas Deus, repreendendo-os, disse: Virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque não permaneceram naquela minha aliança e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, e ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antigo e envelhecido, perto está a desaparecer. Portanto, aqui não nos restam dúvidas nenhumas desta nova aliança que o Senhor Jesus nos veio trazer. Tal como diz aqui no versículo 10, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos irão conhecer a Deus. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, não é de castigo. E dos seus pecados jamais me lembrarei. E depois o versículo 13 encerra dizendo: Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E, portanto, não restam dúvidas de que esta nova aliança que o Senhor veio trazer
é, na realidade, uma reconciliação completa entre os homens e Deus, entre judeus e gentios, tornando-os num só povo, tornando-os num só povo de Deus e olhando Deus para todos da mesma forma, independentemente da forma como nasceram. Mais à frente um bocadinho, atendendo a que o tempo está aqui a andar, vamos voltar a Efésios, só para vermos aqui os versículos 17 até 22, muito rapidamente. Efésios 17 até 22, se os irmãos encontrarem e quiserem fazer o favor de ler, estejam à vontade. Efésios, os versículos 17 até 22, no capítulo 2, conforme estávamos a ler. Esta mensagem de paz, esta mensagem que nos dá o acesso ao Pai, através do Espírito, esta mensagem que faz de nós, aqueles que éramos estrangeiros e peregrinos, faz de nós, tal como está escrito, concidadãos e membros da família de Deus. Família que é a Igreja, o povo de Deus, esteja onde estiver, e família que é identificada e edificada, tal como Jesus diz, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lembram-se que tínhamos visto ali em Mateus, Jesus disse, não vim para destruir. Esta família é edificada também sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E depois, Jesus é sem dúvida a pedra angular desta família. É uma família em que, sendo Jesus a pedra angular, nós somos todas as outras pedras que compomos este edifício. E somos pedras que devemos crescer a cada dia, que devemos fortalecer-nos na palavra de Deus a cada dia, que devemos viver a palavra de Deus a cada dia para glorificar a este Deus que na realidade habita em nós. Este Deus que é a razão de todas as coisas e que se preocupa connosco lá desde o início. De tantas formas e tantas maneiras que nós vemos na sua palavra e que já estudamos, chamando de alguma forma objetivamente para esta lição o facto de Ele ter morrido naquela cruz por nós, o facto de Ele nos dar a salvação pela graça, pelo seu amor, permitir que o aceitemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E este cuidado de ter vindo para que fosse derrubada esta parede que existia entre aqueles que na realidade se achavam mais que os outros, se achavam o povo escolhido, geração eleita, e que pensavam que todos os outros eram simples estrangeiros, simples
pagãos e que nunca iriam ter direito a esta paz, nunca iriam ter direito a esta comunhão com Deus, nunca iriam fazer parte desta família. E o Senhor preocupou-se e mais uma vez mostrou o seu amor por nós. Fez com que esta parede fosse derrubada e com que estrangeiros, gentios e por aí fora pudessem, de alguma forma, ter este mesmo conhecimento. Pudessem, de alguma forma, ser um só povo, adorando um só Deus e vivendo desta forma, vivendo com Deus, tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso eu penso que, muito resumidamente, o que nós podemos tirar desta lição é que aquilo que nós não éramos e aquelas maravilhas todas que nós conhecemos e que nós não tínhamos acesso a elas, mais uma vez, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor arranjou forma, porque Ele sabe todas as coisas e criou todas as coisas e, portanto, tudo aquilo que Ele fez, o Senhor já conhecia e já sabia há muito tempo atrás. Portanto, Ele arranjou forma de nós fazermos parte deste povo e hoje podemos estar aqui para o louvar, para o glorificar, sabendo que Ele está connosco, sabendo que recebemos também as bênçãos que Ele tem para nos dar e sabendo, acima de tudo, que fazemos parte deste povo, desta igreja, onde Ele, o Senhor, é a pedra angular, é a pedra de topo, é a pedra principal, é a pedra onde tudo começou. Alguns amigos nossos pensam que essa pedra é outra, mas isso faz parte do desconhecimento que eles têm da palavra de Deus. Porque para nós é bem claro que esta pedra angular é o Senhor Jesus. Só o irmão Romualdo. Pois é. E ele diz, tudo é ajustado para o tempo do Senhor. E repare, e nele também vós juntamente sois edificados. Nós somos edificados também aí, para quê? Para quê? Para sermos a morada de Deus. Exatamente. Para sermos a morada de Deus. Por isso que nós temos que nos lembrar que nós somos templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Estes versículos são muito interessantes. Eu tinha aqui até também 1 de Pedro 2, versículos 4 a 10, para fazermos aqui uma comparação, porque nos fala aqui disto, mas o tempo acabou. Pode ler, irmã, pode, certamente. Gálatas 5:22, a irmã vai-nos ler. Que bom seria se todos conhecessem e praticassem este versículo. Não é? A lei desaparecia e as coisas eram feitas. Não tem. Não conhece sequer os frutos do Espírito. É completamente impossível. Ok, irmãos. Irmão Américo, só para... Pode terminar, pode, irmão, está na hora. Amém. Amém. E há um hino que gosto muito do nosso cantor cristão, que tem uma mensagem preciosa. Gosto de um hino que ainda na quinta-feira eu falei, que é Morri na cruz por ti. Foi na cruz. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. É verdade, irmão. Ok, irmãos, vamos então terminar. Tem que ser.